Blog do Portimonense, o podcast. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Blog do Portimonense. O meu nome é Ricardo Silva e vou ser o anfitrião desta noite. Como é costume, a conversa vai se guiar com mais 4 adeptos do Portimonense e desta vez adeptos de peso, bem conhecidos de edições anteriores do blog, talvez os primeiros criadores de conteúdo para o Blog do Portimonense. Tenho comigo esta noite Pedro Simões. Pedro, bonita camisola que tens. É verdade, acho que é para aí de 2005, acho que é da época mais ou menos do Edmilson e pronto, eu estou a morar em Lisboa e acho que foi a primeira encomenda que fiz de Portimão para Lisboa, foi esta camisola e custou-me um balúrdio, é muito maior do que eu visto M, esta é L, tamanho L, fica-me portanto a boiar, mas está cá sempre e sempre que posso visto. É verdade, ainda fazem tamanhos grandes para atletas, também não percebo. É verdade. E curioso, esta noite temos cinco pessoas aqui no podcast, 4 delas na região de Lisboa, apenas um, Nuno Pacheco, do Algarve. Como é que está aí o tempo? Certo, está bom, pá, está muito bom. Está escuro. É verão ainda, é verão. Ainda é verão. Antes de mais, obrigado pelo convite e é sempre bom rever aqui algumas caras que já não via há muito, não é? Já lá vão cerca de 10, 11 anos, creio, desde do encerramento dos projetos Blog do Portimonense e Blog do Portimonense 1914. Isto é um bocado um déjà vu, voltar atrás e recordar bons momentos. É verdade, recordar 10 anos passados. E temos também connosco esta noite um dos fundadores também do blog, Pedro Azevedo, mais conhecido como Getov. Getov, como é que estás? Passado 10 anos, continua com mais cabelo, curiosamente, Getov. Um bocadinho mais, um bocadinho menos. Antes de mais nada, boa noite. É claro que é um prazer rever este pessoal todo. Mas uma pequena correção, eu não sou fundador do blog. O fundador do blog é uma pessoa, que é o Pedro Custódio. Eu entrei já, enfim, no início, mas a verdade que seja dita, o fundador é só um, é o Pedro e está aí. E de qualquer das maneiras, é um prazer rever-vos. E também gostava de deixar uma palavra para o Ricardo, porque no fundo é a pessoa, é o responsável por nos ter reagrupado todos, e para aqueles que não estão aqui hoje, mas que eu com muita atenção tenho seguido, esse pessoal novo, o Tiago, o André, essa malta nova toda que tem aparecido, o Filipe, e que no fundo todos diferentes, todos iguais, e é assim que devemos continuar. É verdade. Foi mesmo por isso que tentei juntar a malta e esta noite não podia faltar o grande ilustre Pedro Custódio, ele que é totalista, faz quase lembrar o Jackson na época passada, é totalista aqui dos podcasts. Pedro, mais uma vez, aguentas 90 minutos? Eu não sei se aguento os 90 minutos, agora é um prazer enorme estar com este pessoal. Mais do que o fundador, estou a olhar para as pessoas que alavancaram um projeto na altura que era uma coisa pequena e depois acabou por ter a dimensão do nosso amor por Portimonense. E estamos aqui juntos, é o que interessa, com os nossos erros, com os nossos defeitos, mas com um objetivo comum, que é o Portimonense vencer, mais maduros. Esperamos que não a cair de podre, mas é um prazer estar convosco, com o Simões, com o Getov, contigo, Ricardo, e com o Nuno Pacheco, embora esteja escuro no visor, mas também é sempre uma alegria estar com ele e olha, é um prazer estar convosco. É verdade. Postas as apresentações, vamos aqui dar início ao pontapé de saída. Foi na passada segunda-feira que demos início a esta longa caminhada que esperemos que seja mais tranquila que a edição passada, uma vez que, como todos sabemos, na edição passada descemos de divisão, mas fomos repescados pela tal infelicidade, digamos assim, do Setúbal, infelicidade deles, felicidade nossa. O primeiro jogo foi com o Passos de Ferreira. E talvez comece pelo Pedro Simões. Viste o jogo? O que tens a dizer da primeira prestação da equipa? Olha, eu por questões profissionais não assisti ao jogo, portanto não sou a pessoa certa para fazer uma análise concreta em relação ao que aconteceu, no entanto vi o resumo, li também portanto, alguns comentários sobre o jogo. E o que é que eu sei? Se estiver errado, digam-me à vontade, não há problema nenhum. Que o Portimonense teve mais posse de bola, que teve uma primeira parte
que não foi muito boa e que fez lembrar alguns momentos da temporada passada com o Folha, portanto foi uma equipa que praticamente não apareceu. Foi uma equipa que rematou menos à baliza, mas que melhorou na segunda parte e que com alguma felicidade acaba por conseguir um empate que não sei se será justo. O que eu li também no site 00 é que o guarda-redes, o Samuel, foi considerado o melhor jogador em campo. E parece que essa opinião não está de acordo com a opinião de muitos elementos do blog do Portimonense, que realmente manifestaram que em alguns momentos ele pareceu não muito tranquilo. Portanto, isto foi o que eu retirei do jogo, que portanto tivemos uma equipa que não melhorou muito em relação ao ano passado, obviamente que ainda há tempo, ainda pode acontecer muita coisa, e pronto, se eu estiver enganado em alguma coisa, fiz-me à vontade. Esta noite temos aqui a felicidade de termos um conhecedor da parte técnica, Nuno Pacheco. Viste o jogo? O que é que achaste da exibição da equipa? Talvez exibições completamente diferentes, quer na primeira, quer na segunda parte. O que tens a dizer sobre o jogo? Bem, antes de mais, acho que foi um jogo, do ponto de vista técnico, não muito bem jogado. Foi, digamos assim, um jogo mais na raça, na luta, com uma grande organização defensiva por parte do Paços. Uma equipa muito bem organizada e muito bem espaçada no terreno de jogo. Notei que o Portimonense teve muita dificuldade na zona de construção, muita dificuldade em fazer chegar a bola a partir da zona de construção, meio campo, corredor central, e muito neste caso da construção do Portimonense foi por via dos centrais, não é? Do bloco defensivo, muita bola bombeada, muito jogo direto. E pouca fluência em termos de fazer chegar jogo a partir do meio campo a zonas de finalização. E criando com isso também as situações de envolvimento por os corredores laterais, não se viu muito isso na primeira parte. Acho que na segunda parte viu-se um pouco mais, embora ainda assim com alguma falta de qualidade, não é? Aquela qualidade a que esta equipa nos habituou no mini campeonato de 10 jogos na época anterior, pós-paragem do Covid-19. Achas que o Portimonense desse tal campeonato que falas foi muito similar ao que se apresentou na segunda-feira? Não creio. Faltou talvez mais objetividade no último terço. Talvez mais entrosamento entre equipas. Sim. E aí, claro, o meio campo também não esteve ao nível a que nos habituou nesse tal campeonato que referi anteriormente, não é? Sim, Denner e Lucas Fernandes à cabeça, com Denner e Lucas Fernandes à cabeça, a um nível abaixo daquilo que nos habituaram, creio Exatamente. Relembro que começamos o jogo com 3 reforços, sendo eles o Maurício, o Wellington e o Fabrício. Getov, achas que estes 3 reforços acrescentaram alguma coisa? E 2 perguntas para ti. Se achas que há algum reforço que ficou no banco que terá algum potencial para entrar nesta equipa que esperamos que seja a melhor sempre? É assim, o Pacheco já acabou por definir mais ou menos aquilo que aconteceu em termos técnicos no jogo. O que é que eu posso dizer? Honestamente não gostei, mas não estou surpreendido. Olhando para Pedro, desculpa lá interromper. A organização do Paços foi absolutamente magistral, atenção. Sim, não podemos tirar mérito ao Paços. Não, de forma alguma. Condicionou em muito o jogo do Portimonense. De forma alguma. Na época passada também fez uns jogos muito interessantes no final da... Sim, o Pepa constrói muito bem as suas equipas e é muito rigoroso do ponto de vista tático, não é? E da organização defensiva das suas equipas. Sim, mas aquilo que tu estás a dizer, eu presumo que o Paulo Sérgio também tenha esse conhecimento, certo? Naturalmente, claro que sim. Então, a partir daqui, nós podemos avaliar e dar um mérito, e como é óbvio ao Passos, mas vamos falar um bocadinho do Portimonense. Eu sou honesto, eu esperava mais, mas não estou surpreendido. Esperava mais precisamente por aquilo que o Ricardo falou. Nós baseamos um bocadinho naqueles 10 jogos pós-Covid. Pós-Covid quer dizer, pós-paragem. Agora, por outro lado, porquê é que eu digo que não estou surpreendido?
porque em termos gerais, e isto vai-me remeter talvez para 2 anos atrás, 3 temporadas atrás, falta uma coisa para mim neste Portimonense, falta alguma qualidade. Peço desculpa, mas é a minha opinião. Falta qualidade, não digo em todos os jogadores, mas naqueles que apresentam os índices de qualidade mais elevados. Vocês já falaram, por exemplo, o Lucas Fernandes, eu não vejo esses jogadores evoluir. Agora a pergunta é, estarão desmotivados? Estarão fartos? Não, eu penso que não, porque as condições que são oferecidas pelo clube são extraordinárias. E aqui gostaria de abrir só um parênteses para fazer um agradecimento ao Sr. Teodoro Fonseca, que é o principal responsável por nós hoje estarmos aqui todos juntos a falar de uma equipa que está na Primeira Liga. E por outro lado, também gostaria de estender esse agradecimento ao Sr. Fernando Rocha, porque seria injusto, por muitas críticas que nós possamos ter feito há uns anos atrás, e temos esse direito, foi devido ao Sr. Fernando Rocha, ao seu trabalho, que aparece o Sr. Teodoro, e a partir daqui estamos todos juntos, numa Primeira Liga. Portanto, eles têm esse mérito. Voltando então um bocadinho atrás, quando nós chegamos à Primeira Liga, eu observava, em termos de qualidade, algo que agora não vejo, na maioria dos jogadores. Por isso eu digo que não fico surpreendido. Agora, é o primeiro jogo do campeonato, temos que dar tempo ao tempo, obviamente, iremos perder, iremos ganhar, mas eu esperava um bocadinho mais do Portimonense neste primeiro jogo. Vi muito pouco, por exemplo, comparativamente ao jogo Nacional Boa Vista, que assisti a esse jogo, que também é o primeiro jogo do campeonato, é uma equipa que vem da segunda Liga, tudo bem, o Boa Vista está extremamente reforçado, mas também são jogadores novos, num projeto novo, o jogo não teve nada a ver. Sim, certamente, e esperemos que sim, que o campeonato corra a nosso favor, ou pelo menos sem tantos sobressaltos como na época anterior. Pedro, na baliza tivemos um reforço vindo do Sub-23, Samuel Portugal. No primeiro podcast nós falamos que realmente tínhamos muita qualidade na baliza, graças ao trabalho desempenhado pela estrutura técnica. No banco ficou Ricardo Ferreira. Achas que foi uma decisão meramente tática ou será que existe algo mais para a opção do Samuel? Eu acho que qualquer decisão que seja tomada só diz respeito ao treinador, não é? Nós, enquanto adeptos, quando estamos e podemos especular que o Ricardo estava melhor, que o Gonda, pelo percurso que faz, podia ser titular, mas só o Paulo Sérgio saberá quem se apresenta nas melhores condições para realmente jogar na equipa titular. Agora, relativamente ao jogo, eu só queria acrescentar 2 ou 3 questões, 2 ou 3 situações para discussão. O primeiro ponto, eu acho que há uma mudança de paradigma neste Portimonense. O Vítor Oliveira e o Folha acostumaram-nos a um Portimonense com bons extremos, capacidade técnica, boa circulação de bola, e o Paulo Sérgio, perante o que lhe foi dado, perante o que tem à sua disposição, passou, e como o Pepa reconheceu, a fazer uma equipa que procura, na sua compleição física, superiorizar-se aos adversários. E o próprio Pepa diz que o Passos Ferreira sentiu algumas dificuldades face ao jogo mais físico do Portimonense. O Paulo Sérgio acaba por fazer uma análise correta quando diz que o Lucas na direita desequilibrou a equipa, porque o Lucas não consegue dar a dimensão, se começarmos a olhar aos jogadores que o Portimonense tem em campo, aos 2 centrais, que saem bem a jogar, ao Pedro Sá. Foi uma opção de recurso, claramente. Acabamos por ter, se não for os laterais a criarem o desequilíbrio, acontece o que aconteceu na primeira parte, que é o Passos Ferreira, em grandes partes do jogo, em que o Lucas Fernandes é completamente maniatado pelo adversário e o Portimonense está preso de ideias. E acaba por ser a bola parada a permitir ao Portimonense empatar, assim como o Passos. Agora é assim, o Portimonense tivesse apanhado uma equipa mais disposicionada, possivelmente tinha marcado primeiro. Agora o Passos na bola parada é tão forte como o Portimonense. E acaba por nos forçar um erro e vai para o intervalo a vencer por 1-0, que até acho que é um bocadinho... Acho que é um bocadinho injusto, talvez. É um bocadinho injusto, sim. Sim, até porque o Portimonense teve uma grande oportunidade pelos pés do Wellington, que podia ter feito facilmente o primeiro gol, numa brilhante defesa do guarda-redes, e aí o jogo podia ter tido outra figura. Eu acho que o próprio Pepa acaba por estar satisfeito com o empate. Há um período de jogo em que ele realmente, quando o Portimonense está por cima, ele mexe e tem alguma superioridade, mas tudo remates de longe. Eu lembro-me que há 2, 3 remates de longe, penso que é um do Douglas Tanco ao lado, um do Douglas Tanto ao poste.
mas eu acho que o próprio Pepa reconheceu que um ponto era bom para eles. E o Paulo Sérgio acaba, na perspectiva, os 3 pontos pareciam ter caído no céu com uma penalidade que, enfim, pode ser discutível, pode ter várias interpretações, mas que para mim até me parece penalti, pela agora a questão da volumetria do corpo. Podíamos ter ganho os 3 pontos nesse lance e acabamos por salvar um ponto. Agora, perguntas-me se há qualidade na baliza. O Samuel pareceu-me intranquilo, mas há um momento do jogo em que ele tem um clique e acaba por ser decisivo para defender a penalidade. Sim, e sendo mesmo eleito o melhor em campo, não é que talvez a penalidade terá tido, foi a gota d'água para esse feito, mas o que é certo é que eu também notei o Samuel muito inseguro e daí ter estranhado a decisão do treinador, porque pôr um guarda-redes tão novo a titular quando tem lá outros não digo com mais qualidade, mas talvez com mais maturidade, digamos assim. Achei ali uma decisão um pouco estranha, porque assim, quem acompanhou os jogos da pré-época já sabia que isto poderia acontecer, mas achava que tinha sido apenas para dar minutos ao guarda-redes, porque pronto, ele sentiu muito inseguro. Getov, tu que viste o jogo, certamente também partilhas a mesma opinião. O guarda-redes um pouco inseguro, certo? Sim, como seria normal. Ele faz uma estreia no primeiro jogo de um campeonato, é assim, tudo bem, o Pedro ainda há bocado diz uma coisa que é, enfim, temos que partir sempre desse princípio, que é, eles é que sabem, eles é que treinam, eles é que estão lá. O treinador de guarda-redes do Portimonense é extraordinário, o Pedro Silva, o xerife, quer dizer, eu quero acreditar que eles tenham escolhido aquilo que eles entendem que é o melhor para este jogo, como é óbvio. Agora, não deixa de ser estranho. Não deixa de ser estranho porque quem viu o aquecimento viu os 3 guarda-redes lá. Até o Gonda. Partimos do princípio que o Gonda não conta porque vai ser vendido ou vai sair, enfim. Bem, ele estava lá. O Ricardo, à partida vai ficar. Qualquer um desses guarda-redes, e são os 2 diferentes, quando eu digo o Ricardo e o Gonda, o Ricardo tem aquela grande facilidade de jogar com os pés, o Gonda joga muito bem entre os postos, o Samuel recebeu algumas críticas durante o jogo positivas da parte do Rui Amar da Sport TV, que tem um excelente pé esquerdo, mas é assim, o que é certo é que o rapaz estava extremamente intranquilo, estava muito, muito nervoso, mas lá está. Agora, aquele penalti, aquela defesa pode catapultá-lo para a titularidade, mas eu tenho algumas reservas, como é óbvio. Certamente queremos o melhor pelo Portimonense e se que ele for o melhor guarda-redes, nós todos vamos estar aqui a torcer por ele. Simões, achas que o facto do mercado ainda estar aberto faz com que a equipa esteja mais intranquila? Achas que há jogadores que poderão sair e por esse mesmo motivo não tenham a mesma rentabilidade que nós esperamos, digamos assim? Achas que terá algum impacto o mercado ser tão tardio, o seu fecho? Eu acho que estamos a viver tempos atípicos. Acho que teve tudo de ser mais acelerado, mais encurtado. Acho que a própria preparação da equipa teve de ser mais rápida. E por isso acho que os plantéis definitivamente ainda não estão definidos. Ainda há muito trabalho a fazer, acho que ainda há muitos jogadores que vão ser contratados, há jogadores que podem sair, porque o mercado que antigamente se fazia no verão inteiro vai ter de acontecer agora em muito menos tempo. Por isso, acho que nada disto que está a acontecer é definitivo, acho que a equipa tem muito espaço ainda para melhorar. Acho que há jogadores que realmente podem ser ainda substituídos, há qualidade para acrescentar na equipa. Portanto, acho que este mercado definitivamente ainda não fechou e que o Portimonense tem margem para progredir e para nos próximos jogos apresentar mais qualidade. A verdade é que estamos numa época atípica e tivemos que fazer tudo em muito menos tempo, procurar as melhores soluções em poucas semanas e o Portimonense certamente que está à procura das melhores oportunidades para apresentar um plantel ainda melhor, com mais qualidade, com mais opções do que aquelas que tem neste momento. Depois, há uma questão que acho que é muito importante, que é a questão do Covid. Uma equipa facilmente pode ter um surto, pode ter jogadores encostados durante algumas semanas e acho que é preciso ter um plantel maior em termos de quantidade e qualidade. Portanto, não me admira que o Portimonense continue a ir ao mercado
à procura do melhor para si e certamente que a nossa equipa irá melhorar, pelo menos em relação ao que vimos no primeiro jogo. Pedro, só uma coisa, já agora, em relação àquilo que tu disseste, eu concordo, mas pegando nas palavras do Paulo Sérgio, ele quer menos jogadores no plantel. Ele achava que tinha jogadores a mais, ou seja, partimos do princípio que se houver essa necessidade, Mas, Pedro, desculpa, coisa qualquer, vai ao sub-23. Também é numa lógica de aproveitamento da equipa de sub-23. É isso que Foi eu estou a dizer. Foi muito por aí que o Mister Paulo Sérgio fez questão de salientar essa questão. E até mesmo para haver maior competitividade no grupo de trabalho, para que o treino também flua de uma forma muito mais positiva, não é? Sim, de acordo. É mais fácil trabalhar-se com um grupo ou mais... seja, talvez a ida ao mercado possa acontecer, certo, só surgir uma oportunidade, mas o Paulo Sérgio fala, pegando nas palavras dele, não é? Falta no plantel principal para entrar agora, e não estamos a contar com o iraniano nem com o tailandês, não é? Certo. Estamos a falar então do Júnior Tavares, que seria a principal opção dele para o meio campo, e um avançado que não se sabe quem é. E que eu espero que não seja aquele que se fala aí nas entrelinhas. Mas pronto. Então acham que a nível de ajustes terá que ser mesmo muito cirúrgico, a não ser que surja uma oportunidade daquelas do outro mundo, mas acham que são pontos muito cirúrgicos, não haverá uma revolução. E se bem me recordo, nós começamos o primeiro 11 da época, tivemos apenas 3 reforços. Isso também quer dizer que o plantel está minimamente equilibrado comparativamente ao ano passado. Não houve grandes mexidas, o que também é um bom aproveitamento daquilo que foi feito o ano passado, e certamente agora tudo o que é reforços terá que vir mesmo reforçar, como o próprio nome indica, mas por vezes isso não acontece. Eu não sei se é bom, porque basicamente estamos a jogar com grande parte da equipa que no ano passado desportivamente não convenceu, e não falo apenas das opções do Folha, acho que se notou também alguma falta de qualidade dos nossos jogadores. Portanto, eu acho que estarmos a jogar com grande parte da mesma equipa do ano passado pode não ser bom, a menos que realmente o Paulo Sérgio consiga fazer as tais contratações cirúrgicas que acrescentem qualidade àquilo que temos neste momento. Agora, o facto é que grande parte desta equipa que temos este ano jogou no ano passado, desportivamente não convenceu, e pronto, e vamos ver o que acontece este ano, mas eu acredito que o Paulo Sérgio esteja sempre à procura das melhores opções possíveis, claro. Sim, e sempre com vista no Sub-23, que também ganharam ontem 3-1 ao Belenenses Estado. Não sei se alguém viu o jogo, se tem alguma palavra para dizer. Pedro? Eu vi espaços. Em particular a segunda parte. Achei uma dinâmica muito interessante. Bastante interessante mesmo. É um facto que também esta Liga de Sub-23, os jogos normalmente são muito partidos, digamos assim. O domínio dos jogos são muito melhor ainda, bipartidos, não é? Muito espaço para sair em transição, mas nota-se que há ali princípios que vão muito de acordo, muito de encontro àquilo que é norma na equipa A e nas ideias do Paulo Sérgio, não é? Uma equipa que com qualidade na zona de construção. Que existe um trabalho de entreajuda entre uma equipa e outra? Terá de ser assim necessariamente. Quero acreditar que sim, até porque para haver este investimento também na equipa de Sub-23, algum aproveitamento terá de se tirar. É evidente que terá de ser por aí, não vejo outra forma. Agora tudo vai depender, estamos a falar de contextos competitivos completamente distintos, não é? A exigência competitiva de uma primeira equipa numa primeira liga é necessariamente diferente de um sub-23 ou de uma liga de sub-23. Mas há ali claramente, penso que 2 a 3 miúdos que poderão, não direi a curto prazo, mas a médio prazo poderão claramente integrar a primeira equipa com, atenção a isto que eu vou dizer, com o Leonardo Lelo à cabeça. Achas que foi um reforço já a pensar naquilo que poderá ser a ascensão à equipa principal? Se não foi, eu quero acreditar que sim. Conhecendo eu como conheço o atleta,
das duas épocas em que o acompanhei, embora num contexto competitivo, poderá chamar-se de menor exigência, embora com a sua exigência, que é o Campeonato de Portugal, bastante competitivo, isto para quem não conhece, não é? Quero acreditar que sim, e até pelas próprias características do atleta. A forma como se apresenta em campo dá claramente a entender que poderá ser uma mais-valia a médio prazo. Não direi a curto, mas a médio prazo. Sei que o Pedro também costuma ver os jogos do Sub-23, aliás. Ele respira mesmo Portimonense e sempre que pode, sempre que pode ver os jogos. Pedro, qual é a tua opinião relativamente a esta equipa de Sub-23? Eu tenho tido a oportunidade de ver as partidas do Sub-23. Quando não as vejo em direto, tenho o cuidado de as ver depois quando tenho tempo. Eu acho que o interesse acaba por ser, na perspectiva, é o interesse com que vemos uma partida de júniores ou juvenis. Não é no seu todo, mas ver se alguma individualidade poderá mostrar pormenores que para ser integrado num patamar superior, neste caso na equipa principal. O Sub-23 como um todo não me parece uma equipa homogénea, tem muitas falhas. No entanto, eu acredito que tirando, atendendo até o exemplo do Fali, que não me tem decepcionado. Podemos dizer que tem algumas... E atenção ao Pedro, o Fali, desculpa que interrompa, o Fali no Sub-23, a mim particularmente, não me convenceu. Portanto, foi de todo uma surpresa para mim. Foi uma aposta do Paulo Sérgio. E em boa hora. Foi uma aposta em boa hora, mas olhem bem para o lado esquerdo da defesa do Portimonense. Reparem bem, o Júnior Tavares, nós conhecemos 2 Júniores Tavares, realmente foi o jogador que o Paulo Sérgio melhor potenciou. Daí às vezes nós temos que ter o cuidado, Pedro, desculpa lá, temos que ter o cuidado de não formar opiniões de forma prematura, não é? Sim, mas porque eu digo, estes jogadores precisam de algum tempo de maturação das ideias, da equipa técnica, há toda uma adaptação. Isto no seguimento daquilo que temos vindo a falar no nosso chat, dos miúdos do Londrina, a quem eu reconheço capacidade, a quem eu reconheço claramente capacidade. É preciso dar tempo. Só que nós, o adepto de uma forma geral, não quer dar esse tempo. Mas o Tavares como lateral esquerdo foi sofrível. Júnior Tavares é, na minha opinião, como veio a prová-lo, mais jogador de corredor central, de meio campo, do que propriamente, se calhar, um lateral esquerdo de raiz. Mas a questão é dizer que é lateral esquerdo. No ano passado, o Portimonense testou, salvo erro, 3 laterais esquerdos. Pois. O Júnior Tavares, o Henrique, eu acho que o Anzai... O próprio Anzai, exatamente, o próprio Anzai. E portanto, o Fali foi a quarta aposta. Portanto, para vocês verem a maravilha que aquilo era. Exatamente. E em boa hora, porque o Fali claramente encaixou, pegou destaque. Sim, aproveitou a oportunidade. Mas eu também cometi esse pecado de formar logo uma opinião com base no desempenho dele num contexto competitivo que não foi muito favorável também à evolução dele, porque a equipa em termos coletivos também não estava a funcionar. Entendes? Isto também temos que enquadrar, saber enquadrar. Pacheco, diz. Eu acho que se o Tavares quer ser jogador de futebol de outra, com um nível superior, tem que continuar em Portimão ou num clube... Certo, mas eu não estava a falar do Júnior Tavares, mas pode-se enquadrar também Júnior Tavares nesta discussão, que é de um contexto desfavorável em termos esportivos, que leva a que depois os jogadores não consigam exponenciar todas as suas capacidades. Isso é inegável. Não há como... Então vamos nos remeter para outra questão, quem são os responsáveis, certo, porque a situação, esse contexto que tu estás a falar, que existiu, tenha deixado de existir. Eu vou dar a minha opinião. Todos queremos acreditar nisso, naturalmente, não é? Pacheco, então vamos lá ver uma coisa. Vou pedir a tua opinião sobre o seguinte. Temos jogadores com inegável qualidade, certo? Podem ter defeitos, podem ter algumas lacunas, mas têm qualidade. Eu estou-me a referir, por exemplo, a jogadores que já jogaram no Portimonense 4, 5 temporadas. Jogadores como o Jadson, o Lucas Pocinholo, o Pedro Sá, nós reconhecemos qualidade. Agora a pergunta que eu faço é, o que é que aconteceu para que a maioria desses jogadores
ou tenham deixado de evoluir, ou até pelo contrário tenham caído, como é o caso do Pedro Sá. Será única e exclusivamente por culpa deles? Será única e exclusivamente por culpa do Sr. António Folha, que eu acho que eu estou a dizer isto... Isso já não sei, porque não estou dentro do processo. Ou então será porque esses jogadores treinavam e coabitavam com outros com a mesma qualidade e de maior qualidade e, entretanto, deixaram de coabitar e têm ao seu lado jogadores ou mais jovens, ou com menos qualidade, ou com menos potencial. Pedro, isto tem muito a ver com o fator resultados. O rendimento dos jogadores vai estar sempre condicionado pelos resultados ou pela falta deles. Claro. Não há como fugir a isto. Sim. Portanto, o que eu acho é que o Pedro Sá, como outros jogadores, comparativamente à época anterior, não é? Há 2 épocas atrás, é óbvio que o rendimento deles não foi tão constante. Não é? E porquê? Por causa da pressão do ter que ganhar domingo após domingo, não é? O campeonato a evoluir, os jogos a passarem, a equipa em zona de descida, em zona aflitiva, e tudo isto depois acaba por ter influência no rendimento, como é natural e normal. Não é? Pode haver um ou outro que acabe por manter o rendimento, não é? A maioria acaba por ver afetado o seu rendimento, isso é inegável, não é? Amigos, mas isto não há como fugir a isso. O futebol é como a vida, pá. Como é óbvio. Vocês viram o Fali, eu sinceramente, quando vejo o Fali não vacilou. Eventualmente pode ter um ou outro não jogo vacilou, menos é um facto. Agora é assim, se não conseguem lidar com a pressão de ganhar numa equipa como o Portimonense, que é uma equipa de, enfim, que luta pelo 10º lugar ou por ficar acima do 10º lugar, então não estão cá a fazer nada. Não conseguiram lidar até determinada altura. Depois entra em cena um novo treinador que acaba por restituir ou restituir muita da confiança que a equipa patenteava não ter até essa altura. Mano, a partir daí isto é como as claramente. Relações. Isto é como as relações. Tu às vezes, namorada. às vezes, e ela pede para casar, não é? Tu certo, ou casas certo. ou saltas fora, ou então estás casado e queres ter um filho. O Jadson já tem fim de ciclo. Eu não gosto de fazer muito essas analogias, mas pronto, se tu és adepto de analogias, tudo bem. O Jadson já está em fim de ciclo. É um jogador que temos um carinho tremendo por ele, um grande jogador. Um grande profissional. Atenção. Um grande profissional. Mas de grande caráter. E o Pedro Sá eu ainda estou na dúvida. Ainda lhe dou de barato mais uma época. Ainda lhe dou de barato. Porque a intensidade que aquele homem tinha, homem da povo, homem que sabe o que é o que custa a ganhar a vida, é um jogador com uma entrega total. E veja ele jogar com o Passos Ferreira e outro jogador de enorme caráter também. É importante dizer-se isto. Então, agora, será que ele está motivado? Será que precisa de trocar trabalho? Precisa, mas ouçam lá uma coisa. Eu concordo convosco e acho que nós nisso estamos todos de acordo com a qualidade e com o potencial que estes jogadores têm. Quando tu dizes que o Jadson está em final de ciclo, eu concordo contigo, mas podia não estar. Eu só vou deixar aqui alguns nomes. Eu há 2 anos, 2 épocas e meia, 3, via jogadores que cresceram na 2ª divisão, na 2ª liga, jogadores como o Everton, jogadores como o Paulinho, jogadores como o Lumor. Entretanto, habituei-me a ver Rafa Soares, vi o Wilson Manafá crescer, vi-se chegar o Nakajima. E agora, entretanto, incluídos estes jogadores todos que nós falámos. Neste momento eu não vejo isso, meus amigos. Vejo jogadores completamente... São fases, mas atenção, são fases, mas a política desportiva do clube, essa aposta, quando falamos nos jogadores de Londrina, também estamos a ser um bocado, enfim, injustos, até parece que os jogadores de Londrina é que vieram estragar isto tudo, eles nem jogam. A maioria nem jogam, portanto não devem ser os responsáveis. Tirando um ao outro. Agora é assim, o que acontece é que nós estávamos habituados a ver a aposta em jogadores de inegável qualidade. Pedro, também e agora estamos a ver um contexto completamente diferente. É preciso perceber qual é a intencionalidade nas apostas, ou seja, claro. Há jogadores que são para entrar no imediato, outros que porventura serão para fazer crescer e claro. Mais tarde lançar, não é? É um pouco nesta lógica. Claro que sim, mas repara, mas isso temos aí... que perceber esses sinais, claro, não é? Tudo bem, mas se os jogadores são para ser lançados, não são aposta no imediato, então quem são aqueles que vão ser aposta no imediato? Terão que ser outros. Naturalmente. Certo? O Fabrício, o Maurício, o Wellington Júnior, todos esses jogadores que já trazem vão aportar outra qualidade no imediato. Concordo, esses que tu falaste sim, mas o ano passado, quando tu olhavas para aquela linha atacante, eu nem vou falar no Jackson, porque o Jackson é um study case.
mas tu tinhas avançados do Portimonense inscritos o ano passado. Yuri Castigo, Marlos Moreno, Nishimura, se é assim que se diz, Evans Mensah, Mohamed Ali, e agora digo-vos assim... Mensah nunca foi jogador da equipa A. Tudo bem, estava lá. Agora digo-se-vos 5 nomes, certo? Isto era a realidade do Portimonense atacante do ano passado. Isto foram boas opções? Foram tiros no escuro? Ou só tivemos azar e as coisas correram? Ó Pedro, mas o Simões toca na ferida. Porque nós andamos ainda a usar uma base feita em 10 jogos, que deu uma boa resposta, mas não deixa de ser um grupo de trabalho que desceu de divisão. Claro. Sim, exatamente, em termos E que perde o Tabata. E atenção, porque há 2 Mas atenção. Há 2 anos, quem estava lá a treinar a equipa era o Oliveira. Portanto, eu não sei até que ponto é que o conhecimento do Oliveira tenha influência na seleção daquilo que interessa e daquilo que não interessa ao clube desportivo. Eu acho que aí tinha jogadores como Nakajima, Paulinho, Lumor, eram jogadores que tinham, como o Pedro disse, tinham qualidade. Qualidade e provas dadas, não é? Às vezes a qualidade, dizer que tem qualidade, às vezes pouco importa. Por vezes o que conta mais é a tal chamada qualidade em campo. E acho que não direi que o ano passado falhou, mas ficou muito aquém daquilo que nós estávamos à espera e a classificação demonstrou isso. Bem, mas foi aqui uma longa conversa e este podcast serve mesmo para isso, para nós partilharmos. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Isto é um bocado como a gestão das expectativas quando falamos no jogador do Portimonense, não é? Isto é como os nossos filhos para nós são os maiores. Desenham melhor, correm melhor, são tudo melhores. É o mesmo, nós quando vemos um jogador com a camisola do Portimonense, nós queremos acreditar que ele é o melhor. Mas depois puxam-nos o tapete e levamos com alguma falta de qualidade e ficamos um bocadinho, porque depois nós misturamos um bocado o que é ter falta de qualidade e o que é ser um jogador que dá tudo em campo. E nós temos muitos desses casos no plantel. Jogadores que dão tudo, mas que se calhar a sua qualidade não é suficiente para fazer face à competição onde estão inseridos. Pois, mas eu acho que aí já tem que entrar a parte, estamos a competir no âmbito muito profissional. E se ele não é competente a nível profissional, a nível de qualidade, acho que por muito que nós ganhemos empatia pelo jogador, a empatia não ganha jogos. Poderá ser um fator importante no que diz respeito a balneário e mesmo entre a equipa, mística, mas eu acho que isso não ganha jogos, digamos assim. Ou então fazer como o Marítimo, vai buscar o jogador mais rico do mundo e pelo menos um prémio de jogo bom onde ter, não é? Nós também temos o melhor relevado há 3 anos consecutivos. Também prémios também nós temos. Mas pronto, olha, foi uma conversa bastante interessante. É mesmo para isso que serve o podcast, que é para nós partilharmos as ideias e muita gente com ideias completamente diferentes faz com que crescemos não só a nível de grupo, mas também a nível de opiniões. E acho que este blog há 15 anos atrás, quando foi construído, foi com esse propósito. Temos aqui talvez 4 membros. Na altura tinha 16 anos, 15, 16 anos. Eras um menino. Era um menino. Ainda nem barba tinha, mas é um prazer enorme ter juntado aqui 4 nomes de renome. De ti ficou-me na retina aquela deslocação ao Crato, pá. Já não fui, já o Toy me falou nisso. Não foste essa deslocação? Eu fui. Eu acho que há para aí um sósia qualquer. Não, o Pedro Simões foi. O Pedro foi. Não, ele na operação rumo à vitória do Simões é que bateu o... Acho que violou o tambor completamente. Bateu o tambor durante 120 minutos. É verdade. Fogo. E fomos lá buscar não sei bem onde. Olha, pegando nesse tema, por acaso era um tema que eu ia falar daqui a pouco, mas não querendo levantar muito o véu, vamos apenas falar aqui de um outro assunto. Uma vez que estamos aqui a falar no blog e da razão do blog ter sido construída, que foi mesmo para isto, para dar voz aos adeptos, Pedro, neste caso, Toy Marafado, isto hoje é complicado, muitos Pedros. Toy Marafado, o que é que achas que mudou de há 20 anos, neste caso há 12 anos para cá, naquilo que diz respeito à comunicação, tudo o que envolve a nível de notícias, a nível do dia-a-dia do clube?
certamente muita coisa mudou, ou então está tudo igual. Não sei, diz-me, partilha-me um pouco daquilo que foi as tuas necessidades na altura e aquilo que neste momento vês que não temos ou que deveríamos ter a nível de comunicação do clube. Eu acho que essas questões da comunicação, pronto, há pessoas neste grupo que têm mais competência para avaliar esse aspecto do que eu. Eu vou dar uma opinião, pronto, que é uma opinião baseada um bocadinho no senso comum e no que eu sinto neste aspecto da comunicação. Nós, enquanto adeptos, gostamos de comparar com outros clubes. O que é que faz o FAF, o que é que faz o Lusitânia de Lourosa, que inclusive são clubes de divisões inferiores. E achamos que a comunicação deixa um bocadinho a desejar, até pelo facto de a maioria das comunicações oficiais saírem num dos jornais desportivos diários portugueses, que é o jornal O Jogo. Agora é assim, não querendo criticar quem é responsável e quem tem essa função, porque até uma pessoa que, não sendo amigo dele, é uma pessoa que eu tenho relação e tenho uma grande simpatia, acho que é um grande profissional. Nós temos que contextualizar na seguinte medida, que é, fazemos duas avaliações, podemos ver dois pontos de vista. A comunicação é má e ficamos só nessa parte, a comunicação é má em comparação com outros clubes, até porventura com recursos inferiores aos nossos, ou a comunicação cumpre os objetivos que são pedidos pela SAD. E nesse aspecto, se começarmos a comparar com outros clubes onde a comunicação, inclusive a comunicação, sendo clubes de outras divisões, conseguem ser mais criativos, mais aglutinadores, mas depois há a questão da SAD. O que é que a SAD exige a quem é responsável pela comunicação? E aí é que eu acho que, se calhar, o nosso departamento de comunicação cumpre o objetivo que a SAD e o desafio que a SAD lhe coloca, mas, numa outra perspectiva, fica um pouco aquém do que o adepto comum exige. E aqui entra o facto de o que é que a SAD pretende? Aumentar o número de adeptos, aumentar o número de sócios, estreitar relações com os sócios, ou... Porque eu há uma coisa, não sei, que eu partilho com vocês, não sei se vocês também sentem o mesmo, que é... Eu muitas vezes, às vezes troco mensagens com alguns jogadores do atual plantel e de plantéis anteriores. E eu acho que os jogadores sentem o clube, gostam dos adeptos, gostam de ter gente, gostam de ter adeptos a puxar por eles, mas depois a SAD, mesmo neste contexto de pandemia, não sei o que é que a SAD perdeu por não ter adeptos a ver o jogo. Se calhar nada. Eu, por acaso, sou da E é opinião isso que eu deixo no ar. Quem perdeu mais pessoal. talvez tenha sido os clubes grandes, porque eles sim viviam daquilo que era as relações com os adeptos, e é completamente diferente um Porto, um Benfica, um Sporting ter menos 50 mil adeptos na bancada do que propriamente o Portimonense tinha, que ali um jogo dava 2 mil. Ricardo, e o Nuno também há de responder a esta pergunta. Eu muitas vezes vejo o Portimonense na televisão, mais em deslocações. Que tipo de adepto é que o Portimonense tem a ver o jogo no estádio? Vamos lá ver, as assistências não foram más de todo, relativamente à média do futebol português. Chegámos a ter 2.000 pessoas, 2.500, 1.500, pronto, não são números brilhantes, mas também não são maus em relação à realidade do futebol português, quando tínhamos atendendo àquilo que é norma na média da maioria dos clubes de média e pequena dimensão, sim, está dentro do que é normal. Mas é pessoal novo ou são velhos como nós? Estão lá a ver o jogo. São um bocadinho mais velhos. É uma mescla, digamos assim. Há muita juventude também. Não? É uma mescla. Eu acho que aqui o grande problema é que nós subimos divisão jogavam futebol e tínhamos no estádio 1.500 pessoas. Vamos para a segunda liga, para a primeira liga, na qual defrontamos aqueles clubes que toda a gente quer ver, e continuamos a ter 1.000, 1.500, 1.700, 2.000 talvez. Eu acho que falta aqui algum clique por parte do clube. Quando falo clube, falo SAD, que neste momento é quem gera a parte desportiva e a parte da comunicação do futebol profissional. Mas eu acho que, aproveitando estes tempos mais... Amigos, o core business do acionista maioritário e da administração da SAD é futebol, ponto. É futebol.
Certo, mas tem que estar Naturalmente rodeado que, das melhores pessoas, digo sim, eu, não mas sei. não é o objetivo. Não estou a dizer Óbvio que isto sim. que está E quero rodeado por mais acreditar que pessoas, está. não é? Quero acreditar Sim, que sim, está e também acredito eu. que está. E acredito que está, e desde já, a partir desta minha intervenção, faço também aqui uma vénia ao acionista maioritário, porque se assim não fosse, e pegando nas palavras do Pedro Guetov, se assim não fosse, não estaríamos aqui, não é? E sendo eu alguém também ligado ao meio, portanto, tenho que lhe tirar o chapéu, porque se não fosse ele, o Portimonense jamais estaria a competir a este nível e com as condições que tem hoje. Sim, sim. A nível Atenção, desportivo, é eu acho que importante fazer a nível desportivo e infraestruturas, acho que ninguém pode apontar o dedo. Penso que isso é Aliás, consensual e não há como pegar por aí. A questão da comunicação posterior. Se a administração da SAD, enquanto uma administração virada quase, podemos que falar na questão da gestão do futebol, e retirando daí também mais valias na valorização dos ativos, entenda a administração que esta é a forma de comunicar posterior que eles entendem ser a mais adequada ou indicada para chegar aos sócios, aos adeptos e à cidade de uma forma geral. Compreendo perfeitamente que para nós adeptos, e incluo-me também nesse papel, embora agora menos ativo em função também do meu trabalho nesta área em específico, compreendo perfeitamente algum desencanto pela comunicação que é feita neste momento. Compreendo, mas também temos que compreender que do outro lado há alguém que entende que a gestão dos conteúdos deve ser feita desta forma, não é? Não adianta estarmos a pegar por aí, porque isso não vai mudar em nada aquilo que é a comunicação neste momento. Eu quero me parecer que as pessoas da comunicação, também não seria ético da minha parte estar a entrar por aí, até porque já pertencia a uma direção com esse pelouro, não seria ético estar a apontar o dedo a B, C ou D, não é por aí. Não é por aí. Apresentar ideias, toda a gente as apresenta, percebes? É isso mesmo. Aqui inclusive quem está lá dentro, quem lá está, quem tem a responsabilidade do pelouro, tem de certeza absoluta ideias para pôr em prática. Agora, está sempre subjugado àquilo que a administração da SAD entende ser o melhor, ou neste caso, entende que não é a melhor forma de comunicar posterior. A minha opinião é esta. Aqui pegando também nas palavras do Toy, acho que é notório que nós queremos o melhor para o clube em todos os aspectos. Eu acho que até se tivesse petanca, eu também queria que o Portimonense ganhasse na petanca. Eu acho que é mais por aí. E acho que a nível de recursos, acho que estamos um pouco aquém daquilo que são clubes do mesmo calibre. E eu acho que nesta altura de pandemia, e o que levou a um afastamento brutal das pessoas ao estádio, da envolvência do clube, acho que devia haver um pouco mais de entrosamento entre os adeptos e o clube. E isso acho que deveria acontecer. Pedro Simões, não sei, tu estás mais ou menos no meio. Mas olha, desculpa Ricardo, pegando por aí em termos de envolvência com a cidade, com os adeptos, e também contra mim falo, porque também fiz parte de direções que também não conseguiram quebrar esse não diria tabu, mas essa mala pata de há muitos anos esta parte. Também contra mim falo. Portanto, não estou a fazer aqui o papel do coitadinho, nem coisa que eu aqui também valha, não é? Sou porque também o advogado do diabo, naturalmente, aqui... mas também por vezes há algumas restrições por parte de quem manda que também não ajuda que possamos pôr também algo em prática que possa, de alguma forma, trazer as pessoas para o clube, não é? Ou tentar chamá-las ao clube. Ok, mas Pedro, continuando a pergunta para ti. Sobre esse tema, acho que o Nuno Silva, num dos últimos podcasts, também já teve a oportunidade de falar, portanto. Exatamente. Também Nuno Silva, que foi meu colega na altura, portanto. Também não vamos aqui alongar mais temas que já foram abordados, mas talvez aqui a nível de pandemia, Simões, achas que houve realmente deveria existir mais entrosamento entre os adeptos e neste caso o clube, uma vez que há clubes que o fazem? Achas que nós também devíamos ter isso em atenção?
Claro que sim, até porque nesta altura de distanciamento, acho que a utilização das redes sociais, e estamos a ver isso neste preciso momento, aqui com este direto, com as novas tecnologias, acho que usar tudo isto é fantástico. E regressando à parte da comunicação, eu acho que temos que nos convencer que o Portimonense já não é o mesmo clube de há 10, 15 anos atrás, em que nós ligávamos para uma pessoa e tínhamos tudo em primeira mão. Nesta altura o Portimonense é uma SAD, é literalmente um negócio, pressupõe uma estrutura, e isso faz parte do crescimento de um clube. Quando temos uma estrutura que responde pela comunicação, pela parte médica, pelo relevado, pelos treinos, por tudo e mais alguma coisa, pressupõe-se que o que passe cá para fora em termos de comunicação seja apenas aquilo que realmente é vantajoso para o clube. Porque se tivermos em conta que o Portimonense é uma empresa por onde passam milhões e milhões de euros em transferências, quer para entrar, quer para sair os jogadores, chegamos à conclusão que qualquer frase a mais ou a menos pode fazer com que realmente um jogador valorize ou desvalorize. Daí que seja muito importante que a comunicação de um clube seja minuciosa, não se diga nada mais do que se deve, nem nada a menos, porque isto trata-se literalmente de um negócio. Eu compreendo que o nosso coração de adeptos nos queira realmente colocar dentro do clube, saber tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que sempre que a SAD comunica algo cá para fora, não está a comunicar só para nós, para o nosso grupo de amigos, para o nosso grupo de adeptos, está a comunicar para todo o mundo. E o que é que isso significa? Significa que podemos estar a dar trunfos aos nossos adversários. Sim, portanto, eu acho que para comunicar corretamente com os adeptos, há espaços mais adequados, há assembleias gerais, etc, e que realmente a SAD não tem de comunicar tudo cá para fora, tudo o que não seja vantajoso para o nosso clube, porque senão realmente o efeito pode ser o contrário. Daí que eu compreenda quem está à frente da comunicação do clube, que realmente tem a tarefa de fazer com que aquilo que sai seja minucioso, não seja mais, não seja menos, para que a nossa equipa seja sempre valorizada e saia sempre em vantagem. Portanto, é preciso dosear muito bem a informação. Agora, realmente, era preciso, talvez, um trabalho mais criativo, um trabalho mais profundo em termos de redes sociais, mais vídeos originais e que sejam partilhados por toda a gente, mas pronto, isso é outro negócio. Eu acho que em termos de comunicação a SAD está a fazer aquilo que tem de fazer e que nós, enquanto adeptos de coração que gostamos de estar por dentro do clube, realmente detestamos. Nós queremos saber tudo, mas nem sempre é possível, porque quando a SAD passa a informação cá para fora, na realidade não é só para nós, é para o mundo inteiro. Isso pode ter o efeito contrário. Portanto, esta é a minha opinião. Por acaso nunca tinha pensado dessa maneira, e realmente faz sentido o que estás a dizer, porque realmente, enquanto empresa, tem que haver algum sigilo, e o Portimonense neste momento, o Portimonense e grande parte dos clubes da primeira divisão têm que ter essa intenção, ou seja, não podem dizer mais do que aquilo que realmente acontece. Getov, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar tudo o que foi dito. Certamente um tema bastante delicado, que é a comunicação. Talvez a principal razão do aparecimento do blog há 15 anos atrás. Achas que o blog ainda faz sentido nestes moldes em que nos encontramos? Ou seja, nós não sabemos mais do que aquilo que vem na comunicação social, apenas damos a nossa opinião, e agora também queria saber um pouco da tua, para perceber realmente aquilo que vai na alma, digamos assim. Em relação ao blog há 12, 15 anos atrás e agora, portanto, ele surge porque não havia nada naquela altura que fosse possível aceder a informações sobre o clube. Isto não estamos a falar só de transferências, não havia nada. E o Toy criou o blog, do nada, ele foi crescendo, precisamente estávamos num espaço onde não existia nada. A partir do momento em que existe, o blog deixa de fazer sentido, até porque o Simões e o Nuno acabam por criar outro espaço, este espaço também evolui. Entretanto, também não nos podemos esquecer que o nosso amigo Gonçalo
tem o Diário de um Portimonense, entretanto há um rapaz no Brasil que tem o Portimonense Brasil, rapaz que eu gostava de um dia ver aqui também connosco, ou seja, as Fica coisas já o acabam, convite, fica já o as convite, coisas Bernardo, acabam deixa por ficar. acontecer, as coisas acabam por acontecer por alguma razão, ou seja, por necessidade. O facto de agora estarmos aqui todos outra vez e estarmos a aglutinar praticamente todos os projetos, porque está o Diário do Portimonense, está o Portimonense Brasil, estava o ex-Portimonense 1914, está o blog do Portimonense e sabe-se lá mais o quê. Isto tem alguma razão. Obviamente que há 10, 12 anos atrás a situação era completamente diferente. Vivíamos uma situação em que nós continuávamos a ser adeptos, continuávamos a ter a crítica e às vezes até de uma forma um pouco mais exacerbada, dizer coisas que não devíamos, enfim, porque somos adeptos e queríamos ver o Portimonense a ganhar. Naquela altura, a situação financeira era uma situação muito delicada, por isso é que eu tive o cuidado de agradecer ao Fernando Rocha, porque o Fernando Rocha acabou por ser um bocadinho a nossa, enfim, não era o nosso adversário, mas era a pessoa que estava um bocadinho ali em questão, que nós criticávamos bastante, mas o que é certo é que ele tinha questões, supostamente, e acredito, muito delicadas, que estivessem ainda para perder um pouco do seu tempo a pensar em comunicação, imagem, etc. Hoje em dia as coisas estão diferentes. O Pedro Simões acho que basicamente explicou tudo, enfim, basicamente o que ele diz faz sentido quando estamos a falar de matéria sigilosa. Agora, quando estamos a falar de iniciativas, por exemplo, eu vou dar um pequenino exemplo que, enfim, vale o que vale. Nós vimos a apresentação do Gaetan, a apresentação do Ricardo Quaresma, estamos a falar de clubes também com outra dimensão. Passos Ferreira já fez umas coisas engraçadas. Nós estamos a falar de ideias que podem surgir aqui, como podem surgir na SAD, como podem surgir em qualquer lado, que teriam sido, por exemplo, muito curioso. Eu teria ficado muito satisfeito de ver o Fabrício regressar ao Portimonense. O Fabrício não é um jogador qualquer na história do Portimonense. O Fabrício é um extraordinário jogador que já contribuiu de milhentas maneiras diferentes para o engrandecimento da marca. Chegou ao Portimonense em 2011, 2012. Já é a terceira ou a quarta vez que aqui está. Teria sido muito engraçado ter feito uma apresentação diferente com o Fabrício. Mas não estou a falar em nada que envolvesse somas assim, muito avultadas, não. Fazer algo carinhoso para o Fabrício, algo para que nós pudéssemos ter visto o Fabrício chegar de outra maneira, não só sentar-se a uma mesa, ser recepcionado pelo presidente da SAD, fazer-se 3 ou 4 perguntas, não, uma coisa um bocadinho mais dinâmica assim. Outro exemplo que eu vou deixar, e mais uma vez, olhando para a figura do Sr. Teodoro, o Sr. Teodoro pensa em grande. O Sr. Teodoro gosta de ver no Portimonense coisas bonitas e bem feitas. Já viram bem a decoração dos balneários? Já viram bem os relevados? Ele também podia ter apostado um bocadinho menos nisso e continuava a ser assado. Em relação à decoração, Pedro, deixa-me que te diga, créditos para a empresa Nova Design. Extraordinário. Extraordinário. Empresa que foi... espero que no final depois venha o cheque da publicidade. Mas atenção, mas essa empresa foi contratada por quem? Certo? E tem pelo acionista maioritário. E tem sido avaliada o trabalho... Empresa sediada em Portimão. Empresa sediada em Portimão. É importante que se diga isto. Obviamente, mas o que eu quero dizer é que o Sr. Teodoro é uma pessoa que se preocupa com a imagem. Isso é nítido. Naturalmente. E faz muito bem. E muito bem. Eu não tenho dúvidas de que estamos a caminhar para aí. Realmente demora tudo um bocadinho mais, demoramos mais tempo a ter uns balneários condizentes, a ter um relevado melhor. Era uma preocupação grande aqui há 10 anos atrás, portanto eu não tenho dúvidas nenhumas de que neste momento estamos a caminhar para aí. Pode demorar um bocadinho mais, mas acho que vamos para aí, acredito. Mas eu também quero acreditar que sim, sobretudo olhando para a figura do principal acionista. E atenção que isto não é uma crítica, eu estou a fazer um elogio a essa pessoa. Essa pessoa que nós todos duvidámos quando apareceu, por razões que, enfim, que se prendem com outros clubes, aquilo que aconteceu no Beira-Mar, e etc, por aí fora, neste momento essa pessoa conquistou os adeptos, conquistou Portimão, conquistou toda a gente. Agora, e mais, e eu até acho que ele merece outro elogio, que também não tem sido muito referido. É quando se fala que o principal responsável pela retoma do Portimonense na fase da paragem pelo Covid ter sido o Paulo Sérgio, que também tem o seu mérito, como é óbvio. Isto é a minha opinião pessoal. A partir do momento em que o Sr. Teodoro aparece em público, intervém, dá a cara, o Portimonense disparou. Ou seja, o Sr. Teodoro Fonseca é o principal responsável pela retoma do Portimonense. Também é o principal, interessado nesse aspecto, como é óbvio. Mas foi preciso ele ter vindo cá para fora, ele que até se mantinha um tanto ou quanto resguardado, não é? Raramente só ouvia falar, raramente se aparecia numa foto, raramente aparecia enfim, qualquer ato até enfim, qualquer coisa.
O que é certo é que ele aparece e as coisas fazem-se e as coisas acontecem, e até acho que ele comunica muito bem. Honestamente, acho que ele é uma pessoa que sabe comunicar muito bem e sabe-se fazer explicar e sabe-se fazer entender muito bem. Eu vou também só dar aqui mais um exemplo para terminar. São coisas muito simples. Nós acompanhamos, no fundo, o principal foco desta gente toda são os jogadores. O ano passado, no site oficial, obviamente que o responsável não há de ser a pessoa que coloca lá os conteúdos, não é? Tem que lhes dar. Não houve qualquer referência ao plantel, à equipa técnica, a ninguém. Eu lembro-me de uma vez estar a ver um jogo e gostei da prestação de um jogador que penso que se chamava Gustavo, não tenho bem a certeza. Foi um brasileiro que apareceu já na fase final do campeonato. Portanto, apareceu como se foi embora, que eu nem sequer percebi quem era. E eu acho que seria importante, pelo menos nos jogadores, até para benefício deles e até para andarem, enfim, bem dispostos e sentirem-se acarinhados, nós sabermos quem são aqueles indivíduos. Porque realmente o ano passado, isto digo, o ano passado, porque no ano anterior não foi assim, não foi isso que aconteceu. E isto também é comunicação. Isto é não é termos acesso a transferências, a quem vem, a quem não vem, a negócios. Não, são coisas muito simples. E eu penso que isso é uma lacuna que existe neste Portimonense. E que, como o Simões disse, espero que num futuro mais ou menos próximo venha a se alterar, como é óbvio. Eu acho que sim. E se não se alterar, pelo menos temos o blog do Portimonense, que é um grande baú de recordações e de notícias que temos talvez muito interesse em acompanhar, e quem não acompanha aconselho a ver, que aquilo é realmente muito bom. Agora falando no mexer no baú e falando no blog, fazendo aqui a analogia, como foi dito, este blog já iniciou há 15 anos atrás, corrijam-me se eu estiver enganado, talvez um pouco mais. Alguém se lembra? No Não. final da época 2006 que o Pedro acho que fundou o blog. Ok. No ano, no Bem, final com o Mr. Luís Martins, não foi? Não, ainda não. Acho não. que foi antes. Ainda Acho não? que foi antes disso. Não, Foi anterior Acho que aí. foi antes disso. Foi anterior. Bem, Não, desculpa, voltando. não foi anterior, não. Foi na época do Luís Martins, já na primeira época. Exato. Sim, Acho que era o Diamantino ainda o treinador, não era? Eu também acho que sim. Foi na altura em Também que o acho Luís sim. Martins entrou, no fundo. Mas pronto, o blog já foi autor, neste caso, já fez algumas iniciativas, e vamos aqui puxar um bocadinho do filme atrás. Rumo à vitória. Diz já uma coisa, se calhar eu começo aqui pelo grande impulsionador Simões. Para quem não sabe, a Operação Rumo à Vitória, se quer explicar um bocadito daquilo que te passou pela cabeça, realmente isso foi uma ideia fora da caixa, e partilha um pouco com os nossos ouvintes aquilo que se passou. Recordas-te da data, pelo menos? Ricardo, e as excursões do blog, que o Simões também organizou. É verdade, o grande organizador de muita coisa foi O foi o Crato e a Simões. Leiria. É verdade. Isto foi, salvo erro, em 2008, se não me engano, foi já numa fase adiantada da temporada em que o Portimonense estava numa situação muito complicada, e a cidade estava também um pouco afastada do clube. Eu lembrei-me de organizar algo que mobilizasse a cidade e que enchesse o estádio num jogo que era muito importante, que era uma recepção ao Desportivo das Aves. E era muito importante o Portimonense ganhar esse jogo. E a operação Rumo à Vitória consistia num cordão humano que iria do hotel do Fernando Rocha, na Praia da Rocha, não me lembro exatamente. Eu acho que era o Amarilis. O Amarilis. Até ao estádio, sendo que esse percurso seria acompanhado por motards de um clube de Portimão, do clube de motard de Portimão. Realmente, portanto, o cordão humano não aconteceu, no entanto, enchemos as ruas, isso foi fantástico. O percurso foi feito em grande apoteose, com uns 30 ou 40 motards à frente do autocarro até ao estádio. Enchemos o estádio, eu acho que foi para aí a segunda, terceira melhor assistência da temporada entre todos os clubes, de todo o campeonato. Eu recordo-me que antes do jogo tivemos lá um senhor a dar toques de cabeça para aí durante meia hora, com a bola na cabeça, sem a bola cair. Falámos também com o Chico Barata, que foi aquecer o público antes do início do jogo. Um abraço para o grande Chico Barata. Tivemos também um grupo de dança. O estádio encheu, tivemos, salvo erro, 6.000 espectadores naquela tarde. Pronto, a parte boa é que o Portimonense não ganhou, o resultado terminou empatado a 0.
Felizmente, no final da temporada, o Portimonense salvou-se. Recordo-me também de algumas críticas ao público, porque realmente o Portimonense estava bastante afastado ou melhor, os adeptos é que estavam muito afastados do Portimonense nessa altura. O estádio estava cheio, mas não se ouvia quase ninguém. Portanto, o comportamento do público devia ter apoiado a equipa de uma forma entusiástica. Portanto, ficou um pouco aquém, mas realmente foi uma tarde maravilhosa. Conseguimos encher o estádio, conseguimos meter muita gente nas ruas a acompanhar o autocarro do Portimonense até ao estádio, e pronto, eu acho que de certa forma foi um novo arranque, foi um restart para voltarmos a ter muito público no estádio, ainda que as entradas tivessem sido oferecidas, e foi falado em todo o lado. Não foi favor nenhum que fizeram ao Portimonense, realmente apareceu em vários jornais, acho também que nas televisões, na rádio, obviamente, e não foi nenhum favor que fizeram ao Portimonense, porque realmente foi um acontecimento em Portimão. Tivemos muita gente nas ruas, tivemos um estádio cheio, e ter na segunda liga 5 ou 6 mil espectadores a meio da temporada era realmente uma coisa fantástica. Portanto, foi um grande momento que só foi possível com a ajuda de muita gente, com a disponibilidade dos dirigentes do Portimonense que permitiram a abertura do estádio, com a participação dos artistas que lá estiveram, com todo o pessoal do blog que incentivou a vinda de mais adeptos e com as próprias pessoas que lá estiveram. Portanto, foi uma tarde inesquecível e acho que se calhar temos de repetir, não sei. Eu posso dizer que no meio disto tudo... Agora, no Covid pois, agora não é fácil. No meio disto tudo, eu recordo-me de todas as descrições que o Pedro deu, só não lembrava do resultado. Se calhar foi o pior, costuma-se dizer que o pior da festa foi o jogo, e se calhar foi mesmo isso. É verdade. Mas olha, foi um novo arranque e o Portimonense ganhou um novo fogo e a verdade é que salvou no final da temporada e pronto, não ganhámos, mas se calhar aquele ponto, já não me recordo ao certo, mas aquele ponto deve ter sido muito importante. Olha, na época passada fazia falta. Pedro, é também lá tiveste. Obrigado a todos os que contribuíram para isso. Passaram 12 ou 13 anos, mas houve muita gente a trabalhar. Eu se calhar estava a dar a cara e a mexer mais e não sei o quê, mas só foi possível porque os dirigentes, os adeptos, o pessoal do blog e toda a gente acolheu isto com muita força para que isto fosse possível. É verdade. Lembro-me também que o Pedro, o Toy e o Getov estavam. Nuno, não me recordo se também estavas presente ou não. Sim, creio que sim. Creio que sim, estávamos todos, pá. Então, temos lá uma foto tirada com os dirigentes todos, aquela foto que partilhámos eu não apareço nessa foto. Foto. Aparece o rapaz, o Gonçalo Gomes, creio, o autor da página Diário de um Portimonense, não é? E aparece o Paulo. Aparece o Ricardo. Como? Grande Paulo, grande Paulo. Também, exato. Olha, o Paulo fez um trabalho fantástico com as camadas jovens do Portimonense nessa altura. O Paulo ofereceu as camisolas, não foi? Ou foi a Câmara? Umas a dizer... Mas eu lembro que na altura havia umas bandeirinhas é que foi pela junta. Onde havia um jogo de camadas jovens, o Paulo estava lá a fazer a cobertura. Portanto, o Paulo fazia um trabalho fantástico. Havia um grupo também de ginástica ou de fitness? Sim, também do ginásio. Do Beto. Estamos a falar de uma iniciativa que há coisa de... Foi em 2008. Barata, um homenzinho a dar toques na bola também. Isto era impensável há tanto tempo, uma coisa destas e graças ao blog... E no fundo é essa envolvência que se pretende, não é? Fazer regressar, não é? Sim, por isso também o blog está cá para isso também. Claro. Acho que é isto que os adeptos procuram e este espaço é mesmo para isso. É falar de adeptos para adeptos e naturalmente isto é um espaço que vai crescer naturalmente e vai ser referência como foi há 12 anos atrás. É isso que nós também queremos. É verdade, já passaram Ricardo, uma hora e pouco. Uma pergunta. Tu és o diretor de comunicação do blog ou... Não ponham em trabalhos, está bem? Não ponham em trabalhos. Realmente fui eu que mandei. Mas olha, eu que mandei uma mensagem ao Olha que tem todo o perfil. Mas a brincar, e olhando aqui para o perfil das pessoas que aqui estão, facilmente vejo 2 ou 3 bons candidatos para diretores de comunicação, é curioso. E só estou a avaliar 5 pessoas, que engraçado. Eu acho que o Toy a ponta de lança, acho que fazia mais que muitos que lá passaram.
Eu não sei se é Pedro, não me metas nesse rol porque já por lá passei e não tenho qualquer pretensão em voltar. Mas acho que o Depois Simões... vai para diretor do Londrina. Não. Eu já disse por brincadeira, que não é bem uma brincadeira, que o misto entre o Simões e o Dário dava uma excelente treta de comunicação para o blog. Porque... Fazer uma semana outro. Sem dúvida. Não, era mesmo metade. Era Não, metade. ficaria um enquanto diretor de comunicação, o outro com a assessoria de comunicação. Mas atenção, que ninguém leve isto a mal. Eu estou a falar diretor de comunicação do blog, não estou a falar diretor de comunicação do Portimonense. Pacheco, vamos pedir cláusula de rescisão ao Londrina, se tu saís lá para o Londrina. Não brigues com isto, porque eu tenho uma posição neste momento que não me permite entrar por aí. Não me ponhas em trabalhos. Se nos cheiros para aqui não são chamados. Não. Bem, já estamos aqui a passar um pouco mais de uma hora, mas eu hoje introduzi este tema no blog e sei que temos aqui conhecedores de história, verdadeiras enciclopédias do clube. Eu não me recordo a época, porque lá está, não era nascido. Aconteceu um episódio que é contado pelo meu avô, pelo meu pai, que vivenciaram isto na altura, de uma tal pedrada ao Pinto da Costa. Esse senhor aparece no domingo desportivo com um penso na cabeça. Agora a pergunta é: houve pedrada, não houve pedrada? Alguém esteve lá, alguém não esteve, alguém viu? Alguém sabe mais sobre esta história? Eu acho que o Simões esteve lá, não é? Eu estava para aí a 10 metros da ação. Então quase que levavas tu com a pedra. Eu estive lá, estive pela mão do meu pai, e num corredor que se formou desde, neste caso, o antigo ringue, até ao portão, não é? Que dá acesso ao exterior, criou-se aí um cordão para fazer passar, para que toda a comitiva do Futebol Clube do Porto passasse para o autocarro, até porque o autocarro estava no exterior do parque de estacionamento, que é hoje o parque de estacionamento. Recordo-me do Sr. Pinto da Costa vir ladeado de 2 ou 3 capangas e de repente levantar-se um tumulto, já não me recordo por quem é que foi o responsável. Creio que foi um senhor que era à data, era um construtor civil muito conhecido em Portimão, de nome Hermenegildo. Não sei se diz alguma coisa, Pedro Simões, este senhor. Hermenegildo, que tinha a empresa Gil e Gil Construções, acho, se não estou em erro. Não, dessa versão não sei se bate certo, não sei se será exatamente. Também não sei tudo. Sobre hoje há muitas versões, Não, aquilo que me vem à memória desse senhor ter proferido uma provocação em tom irónico ao Sr. Pinto da Costa, e a partir daí ter-se levantado um tumulto. E o resto já não vi. Sei que houve agressões de parte a parte, envolvendo o Otávio Machado, o Reinaldo Teles. O resto, depois, fica para outros que lá estiveram contarem. Se é que alguém... Houve pedrada ou não houve pedrada? É assim, para quem está a ver, para quem se ligou agora, é importante explicar que antigamente, naquela altura, os autocarros das equipas adversárias e do Portimonense também estacionavam no exterior do estádio, junto à antiga prisão. Confirmo. Se no início do jogo não havia problema nenhum, porque era 2 horas antes do jogo começar, os jogadores dirigiam-se normalmente para o balneário. No final do jogo já não era bem assim, porque quando o jogo acabava mal, quando havia algum problema, os jogadores e os adeptos eram obrigados a fazer o percurso a pé dos balneários, passando pelo ringue, até ao exterior do estádio. E quando o jogo corria mal, muitas vezes havia ali um momento de espera. E foi o que aconteceu nessa noite. Eu recordo-me de estar junto ao portão do estádio a pedir autógrafos. Eu nessa época, curiosamente, a época da descida, pedi autógrafos a várias equipas, ao Porto, ao Sporting, ao Boa Vista, ao Estrela da Amadora, e recordo-me de ter conseguido o autógrafo do Demol, do Branco, do João Pinto, portanto fiquei lá à espera para ver o que é que aquilo dava, e vejo o Pinto da Costa a aproximar-se rodeado de polícia e a queixar-se, portanto, do tratamento policial que tinha tido nessa noite, que nunca tinha visto aquilo em lado nenhum, e entretanto sobe para o autocarro, sobe para o primeiro degrau e quando se vira para a multidão
num gesto de despedida, realmente há qualquer coisa que bate na cabeça dele. Eu não sei explicar se a mim pareceu uma pedra, mas há quem diga que foi uma lata. Eu vi claramente alguma coisa a bater na cabeça dele. E o autocarro arranca dali para o antigo hospital de Portimão, e realmente o Pinto da Costa aparece... Era muito perto. E o Pinto da Costa realmente aparece, não sei se no dia a seguir ou 2 dias depois, num programa desportivo com um penso na cabeça, que eu acho que faz sentido, porque eu assisti àquilo. E a verdade é que esse documento, os autógrafos que eu pedi aos jogadores minutos antes disto acontecer, portanto, é praticamente um documento histórico. Esses autógrafos estão num dos blogs, não sei se no blog do Portimonense ou no 1914, que eu partilhei. Portanto, é um documento histórico e que foi obtido minutos antes disso ter acontecido, porque eu estava realmente lá. Há uma célebre frase que eu acho que passa de um mito urbano, onde se diz que o Pinto da Costa terá dito que o Portimonense iria descer de divisão ou não regressaria rapidamente à primeira divisão. Essa declaração já prescreveu há muito. Eu acho que isso é uma declaração, portanto, que tem muito peso, e eu acho que se tivesse realmente acontecido, teria que existir num jornal ou num programa de televisão. Até agora realmente ninguém conseguiu mostrar onde é que isso existe. Portanto, até agora ninguém viu isso. Portanto, eu acho que era um mito urbano. Até porque, se repararem, a classificação do Portimonense após esse jogo e antes desse jogo, o Portimonense estava abaixo da linha d'água. O campeonato, nesse campeonato as vitórias valiam 2 pontos, portanto a margem de recuperação era realmente muito curta, já estávamos numa fase muito adiantada da temporada, e eu acho que dizer que o Portimonense vai descer de divisão, quer dizer, não é nenhuma premonição, era realmente algo que até eu, enquanto adepto, iria achar, porque pelo Portimonense já tinham passado vários treinadores, muitos jogadores, o Portimonense estava abaixo da linha d'água, e realmente aquele era o cenário mais óbvio, era o Portimonense descer de divisão. Portanto, dizer que o Portimonense ia descer de divisão naquele contexto, eu acho que era a realidade. Portanto, esta é a leitura que eu faço dessa noite, eu estive lá presente, e pronto, e acho que é a partir daí que fica a mágoa dos adeptos do Portimonense em relação ao Futebol Clube do Porto, que ainda hoje se sente. Esta é a minha leitura. Se alguém tem uma opinião diferente, força. Eu garanto que estão lá ativo, e tudo o que sei é também assim de muitas versões contadas e recontadas. Generalmente quem conta acrescenta um ponto, e acho que aqui acrescentaram muitos pontos. Mas já agora faço esse desafio. Procurem no blog do Portimonense ou no Portimonense 1914, porque esses autógrafos que foram obtidos minutos antes da pedrada do Pinto da Costa estão lá, e portanto são um documento que faz parte da história do Portimonense, e eu pus para lá. Portanto, já não sei exatamente onde. É no Vamos tentar. Okay. O Pedro já fez a pesquisa. Ele amanhã já me disse, mandou aqui e-mail, vai escrever um artigo sobre isso. Força. Bem, estamos já a entrar aqui nos períodos de desconto. Já vamos com 1 hora e pouco de podcast. Eu acho que hoje teríamos aqui mais 2 horas, se for preciso. Acho que o painel é tão bom que ficaríamos aqui o resto da noite, mas não pode ser. Começando talvez pelo Nuno. Considerações finais. Bem, antes de mais agradecer o convite, não é? Para reativar esta ligação com estes meus amigos de longa data, e ao mesmo tempo reativar também aquilo que é e sempre foi, sempre será, que é a paixão por um clube, por um ideal que me acompanhou desde sempre, e que por força das minhas funções atuais neste meio, no futebol, tive que me afastar um pouco, tive de descolar um pouco desta imagem de adepto e sócio do Portimonense, como é natural, não é? Espero que percebam isso também. Até porque no exercício das minhas funções trabalho com todos os clubes de igual forma, e não é o facto de ser portimonense do berço que vai acabar por ter influência no que quer que seja em termos da minha função profissional. Por mim estás desculpado, mas eu estou... No resto, é esperar que o Portimonense nos dê a alegria da manutenção, já que a questão da Liga Europa parece-me ainda vir longe, não é? Parece-me prematuro estar já a avançar com esse objetivo, mas claramente que os alicerces
são de tal forma fortes que poderá falar-se, talvez a médio prazo, numa possível candidatura à Liga Europa. Mas isso é entre nós, porque eu creio que a partir de quem lá está, não, essa comunicação posterior nunca poderá fluir cá para fora, digamos assim. Creio que é prematuro. Internamente sim, impor essa exigência, porque não? Internamente sim, impor essa exigência. Externamente acho que é uma questão que deve ser tratada com pinças, porque parece-me prematuro estar a falar-se já disso. Em relação... Eu só peço um campeonato mais tranquilo que a época anterior. Naturalmente, e há todas as condições para isso. Todas e mais algumas. Todas e mais algumas. Contrariamente àquilo que o Toy e o Getov disseram, acho que naturalmente que nós também não podemos estar já a formar opiniões com base num jogo, não é? E pegando também por aí, acho que houve uma ligeira inversão de política em termos de abordagem ao mercado, como se pode comprovar com as vindas de Maurício, Fabrício, Wellington Júnior. Houve uma ligeira inversão, não é? Jogadores já com passado no futebol português e que garantem rendimento no imediato. Portanto, a partir daí agora é juntar a outros que ficaram, que também têm todas as condições para melhorar o seu rendimento, e juntamente com o melhor reforço para esta época, Mr. Paulo Sérgio, creio que estão reunidos todos os condimentos para conseguirmos uma época tranquila. Acho que realmente o Paulo Sérgio, por acaso também já o tinha dito, e o Nuno Silva no último episódio também o disse, que o Paulo Sérgio foi sim um reforço de peso para esta época, e vamos esperar que ele continue um bom trabalho. Toy, considerações finais. Vamos ser pacientes com a equipa. Isto está de início. Pacientes, não negligentes, que é não fazer o mesmo que a época passada, em que andamos 24 jornadas a pensar que depois as coisas eram facilmente reversíveis e íamos ficar na Primeira Liga. Temos um jogo importante agora no domingo com o Gil Vicente e penso que com uma ou outra alteração no 11 podemos ser mais competitivos e termos um nível superior ao que apresentámos com o Passos de Ferreira. Também não podemos... o Passos de Ferreira também é uma das equipas que eu acredito que vai apontar aos primeiros 10 lugares da tabela, até porque manteve a estrutura da época passada depois do confinamento e é uma equipa com muito investimento e muita qualidade. Por isso vamos acreditar que o ponto não foi negativo, foi sim positivo, até pelo penalti que eles falharam. E vamos à procura de pontuar ao fazer os 3 pontos em Barcelos, que acho que é pensar jogo a jogo. E para cima deles, e um abraço para todos e olha, obrigado. E para a semana cá estaremos outra vez. Sim, exatamente, foram as palavras mesmo do próprio Paulo Sérgio, que diz que todos os jogos são finais e esperemos que as finais, costuma-se dizer que as finais são para ganhar. Não digo que vamos ganhar os jogos todos, mas que consigamos sempre ganhar mais jogos do que pelo menos as 2 equipas ficam atrás de nós. Simões, considerações finais. Olha, eu na temporada passada defendi o Folha até onde pude. Portanto, eu acho que fui mais além do que muita gente a defender o Folha. Então a culpa foi tua. Dos maus resultados. A culpa foi minha. A culpa foi minha. E eu acho que quando se defende o Folha, no meio de tantos maus resultados portanto, as expectativas realmente não apontarem para o melhor, eu acho que a partir daí estamos prontos para tudo. Portanto, eu acredito que esta equipa com o Paulo Sérgio, que sem dúvida melhorou muito, tem tudo para assegurar a manutenção o mais depressa possível e quem sabe sonhar com uma aproximação ali à Liga Europa. Contudo, acho que vai ser necessário reforçar a equipa, acho que precisamos de contratações cirúrgicas e acho que também temos condições para isso. Portanto, o Portimonense não se pode queixar de nada, está muito bem servido, tem uma SAD à qual até agora ninguém pode apontar rigorosamente nada. Estamos na Primeira Liga pelo seu esforço, pelo facto de manterem o Portimonense com tudo em dia, tudo em ordem. Portanto, agora é esperar que realmente tenham sucesso nas contratações que fazem. Eu acredito que consigam isso mesmo, têm feito grandes descobertas, outras que nem tanto,
mas temos potencial, temos adeptos, temos uma grande equipa, temos uma cidade que certamente se vai aproximar ainda mais do clube, e espero que este blog, tenho a certeza que isto vai acontecer, o regresso deste blog vai potenciar o Portimonense, estamos cá para isso, e um grande abraço a todos, foi um prazer rever-vos. Obrigado, Pedro. Simões, não, peço desculpa, isto é no meio de tantos Pedros. Getov, és tu a dar o último lance do jogo. Vou estragar isto tudo agora. Não. Podia, mas não falhes aí penaltis, não falhes aí penaltis. Mas quais penaltis? Não vou falar em penaltis. É assim, em primeiro lugar, enfim, vocês já disseram tudo, foi um prazer rever-vos. Antes do Portimonense, vou ser um bocadinho egoísta, agora veio o blog do Portimonense, então um abraço para vocês todos que estão aí, para aqueles que, como eu disse, também têm contribuído e muito bem para o ressurgimento deste espaço e quem sabe, potenciar outros que poderão surgir. Acho que nunca vai ser demais aparecerem espaços para falar do Portimonense, sejam com uma pessoa, com 20 pessoas, com 30 pessoas, enfim, quanto mais melhor. Em relação ao Portimonense, pois é claro que espero que o Portimonense ganhe mais vezes do que perca, como é óbvio. Espero que aquilo que aconteceu o ano passado não se volte a repetir. Penso que é possível, é perfeitamente possível, mas há que manter o olho bem aberto, porque este campeonato vai ser fértil em muitas surpresas. Quem diria que o Belenenses SAD iria vencer o Vitória de Guimarães por 1-0, com o Guimarães aparentemente projetado para uma Liga Europa. Em relação à Liga Europa, não vamos falar de Liga Europa, cometeu-se esse erro o ano passado, e o erro foi interno também. Eu bem me lembro de quem começou a especular, tudo bem, talvez para motivar os jogadores, para motivar a estrutura, mas não vamos falar de Liga Europa, porque primeiro vamos estabilizar o Portimonense durante alguns anos na Liga e, obviamente, se aparecer uma oportunidade, iremos aproveitá-la, mas sem esquecer que o Estoril aproveitou, já caiu, o Aroca aproveitou, já caiu, enfim, o Passos também, ou seja, isto não é fácil. Aquelas equipas que poderão eventualmente sempre estar na luta pela Liga Europa são o Vitória de Guimarães, o Braga, o Rio Ave, penso que já se consolidou. Até o Moreirense, que é uma equipa que já está consolidada na Primeira Liga há alguns anos, não se pode dar ao luxo de poder falar, enfim, num ataque a uma Liga Europa. Penso que é complicado. O nosso objetivo é ficar agora, em termos de infraestruturas, claro, quem olha para esta equipa até pensa, eu tenho amigos meus que não são portugueses, que quando olham para as fotos que eu mostro, mas o que equipa é esta? Isto é uma equipa muito grande, mas que balneários são estes, mas que imagem é esta? Enfim, também é verdade que nós ostentamos... E somos grandes, Somos grandes, atenção. E somos grandes porque esta SAD fez com que nós sejamos grandes. Portanto, fica sempre o elogio e eu queria terminar desta maneira para o Sr. Teodoro. Muito obrigado por ter permitido ao Portimonense voltar a estar entre os grandes, entre os muito grandes e quem sabe, hipoteticamente, no futuro estar ainda mais acima. Portanto, é um elogio que eu posso fazer a este senhor e também ao Fernando Rocha. Já é a terceira ou quarta vez que eu digo isto neste programa, mas é verdade. É graças a eles que nós estamos aqui. Agora, o espírito crítico mantém-se e, como dizia uma pessoa que foi muito querida para nós, e agora quando eu digo nós, eu e o Pedro, mantendo o espírito crítico é que as instituições crescem e devemos sempre manter esse espírito crítico. Calculo que seja uma citação do Luís Martins. Do professor Luís Martins, sim. Exatamente. Bem, obrigado Pedro, obrigado Nuno, obrigado Toy, obrigado Getov. Este foi o quarto episódio do blog do Portimonense. Ainda não sabemos muito bem quando é que vamos voltar, mas contem connosco em breve. Até à próxima. Espero que com imagem no próximo podcast. Também eu espero. É o teu melhor ângulo, Pacheco. É o teu melhor ângulo, é este agora. Um forte abraço. Boa noite. Forte abraço a todos. Blog do Portimonense, o podcast.